Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão de tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de um assunto, quer saber mais sobre determinado tema? Mande a tua sugestão, será um grande prazer a nossa produção e eu pessoalmente ir atrás para colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente você quer ver. Hoje eu trago uma personalidade importante para São Bernardo, para São Paulo e para o Brasil. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez no programa Personalidade Mais o ex-prefeito, jurista, advogado. Ele tem tanta coisa que eu preciso ler. Mas, acima de tudo, meu amigo Tito Costa. Tito, muito obrigado mais uma vez em estar no programa. Você que acabou de lançar 2 recentes livros, arrumou um espacinho na agenda para estar aqui com a gente. Com muito prazer. Prazer é todo meu. Você nunca pede, você manda. Eu precisaria, como ele é amigo, para amigo a gente faz alguns pedidos que não deveria. Eu preciso começar perguntando, o que você faz para não envelhecer? Não. Como se tornou público depois do teu artigo na Folha de São Paulo a tua idade, eu não tenho mais vergonha em falar. Sabe qual é o segredo? Não falar mal dos outros. Esse é o segredo? Mas você se cuida muito, você é muito regrado com alimentação, com não dieta. Faço. Meus filhos reclamam que eu não caminho, que eu não faço ginástica. Imagina se eu fizesse, eu ia para 200 anos. Eu não quero chegar a isso, né? Tito Costa tem 92 anos. E olha que história. Por enquanto. Por enquanto. Eu quero entrevistar ele ainda com 93, 95, 101. Advogado formado pela USP, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-senador, foi suplente, né, de senador do Franco Montoro, deputado federal constituinte em 1988, membro da Academia Paulista de Direito do Instituto dos Advogados de São Paulo, ex-vice-presidente da OAB, subseção São Paulo, autor dos livros Recursos em Matéria Eleitoral, Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, em parceria com Ricardo Nunes Costa, advogado militante. Esse é o ponto. Você continua advogando. Continua advogando. E não é demagogia, é comum outros colegas advogados do Tito falar, encontrei o Tito no fórum. É satisfatório, é o prazer da advocacia, eu ponho Tito? o umbigo no balcão. É o que o... Os tempos são outros, viu? Há anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, era muito mais fácil advogar. O que mudou? Mudou tudo, mudou a estrutura. Para começar, agora inventaram esse negócio de processo digital. Eu não sou capaz de fazer. Foi muito questionado, inclusive, pela OAB, isso aí, teve muita reclamação. O gostoso, o importante é você ter o papel na mão, você vê o documento, vê a resposta, enfim. Na tela, eu quando tenho que ler alguma coisa na tela, eu imprimo, para poder ler no papel, que é muito mais agradável, muito mais proveitoso. Você anota, risca alguma coisa, enfim. Então a advocacia hoje, para mim, complicou um pouco. Mas há processos antigos ainda que estão no processo comum, no papel, então isso é comigo mesmo. Tito, você se tornou um nome renomado no mundo jurídico através do direito eleitoral. Tanto é verdade que você acaba de lançar mais um livro, aliás, estive no lançamento, na noite de autógrafos, né? Lançar não, relançar. Relançar. A 10ª edição, viu? 10ª edição, exatamente. Aliás, a prova está aqui que ele autografou no dia o livro para mim. Tito Costa, Recursos em Matéria Eleitoral e também Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, 2 belíssimas obras, não tive a oportunidade ainda de ler, mas o farei. Primeiro a pergunta, né, para todos que nos assistem, estão pegando bem as imagens, você tem 92 anos completos. Da onde tamanha inspiração, disposição para continuar escrevendo? Eu não vou nem falar de estar advogando, mas de continuar a escrever. Da onde vem a motivação, Tito? A motivação é o interesse que eu tenho pelas coisas, por pessoas,
pela política, pelos fatos do mundo que estão aí. Eu acompanho tudo. E agora estou acompanhando com muito empenho a situação da Venezuela. Situação triste do povo venezuelano, não é? Triste. Mais triste ainda porque o governo brasileiro é omisso em relação a todas as violências que acontecem na Venezuela. Então eu estou lendo aí alguma Democracia lá não existe, né? Não, de jeito É uma nenhum. ditadura de De esquerda, jeito não? nenhum. Manda prender os adversários, pessoal da imprensa, para dizer que não faz violência, ele dificulta a venda de papel para a imprensa. Dizer, você não faz jornal porque não tem papel. Não pode fazer jornal porque não tem papel. Ele falou, não estou proibindo, é que o jornal não tem dinheiro para comprar. Mas deixa eu falar da... Exatamente. Deixa eu falar da Aqui nós um edição. dia vamos fazer um capítulo para falar deste modelo socialista comunista do mundo. Aí eu te convido para a gente bela tratar. Porcaria. Mas me conta o que tem aqui de Não, novo. Eu faço questão de falar do recurso em matéria eleitoral. Exatamente. A primeira edição desse livro saiu em 1968, 1968, ou seja, 4 anos Eu depois... não era nem nascido ainda, para você ter uma ideia. Você está vendo? Eu sou de 74. 74? Sou de 74. Esse moleque lá adiante. Pois bem, então os amigos diziam, a própria editora, a antiga editora Revista dos Tribunais, agora é uma nova, é uma outra editora. Letras jurídicas. Letras jurídicas. Eu tinha um amigo que trabalhava na Revista Tribunais, meu colega de turma na faculdade, o Arnaldo Malheiros. Ele disse, Tito, você está maluco fazer exame de eleição eleitoral em pleno regime militar? 68, regime militar. O golpe foi em 64. Pois bem, o livro apareceu, eu fui modificando, está na 10ª edição. É um livro citado, me perdoem a imodéstia, mas citado no Tribunal Superior Eleitoral, em vários acordos que fazem, e é um livro que espero que venda mais essa 10ª edição. Vai vender. Tito, aproveitando o tema eleitoral, acabou de ser sancionado mais uma reforma eleitoral, né? Não vou expressar a minha opinião, até porque tem alguém com condições muito melhores do que a minha simples opinião. Qual a avaliação que você faz do modelo político eleitoral, da legislação eleitoral adotada? Muito se discutiu financiamento público, agora proibiu-se o financiamento privado. Qual é a leitura que você tem disso? A nossa legislação eleitoral é hipócrita, porque ela é feita pelo Congresso e são pessoas diretamente interessadas. Indiretamente interessadas. Então, vai lá o prazo para filiação em partido. Era um ano? É de 1 ano, passou para 6 meses. Isso é para favorecer quem tem mandato exclusivamente? Pois é. Enfim, é uma legislação que atende a interesses paroquiais, interesses de grupos. De modo que, no meu entender, é uma legislação hipócrita. Nós temos um Código Eleitoral que é de 1943 e ele está sendo alterado. O que sobrou do Código de 43? Porque são tantas as reformas que... Não, a única coisa boa que aconteceu em todo esse tempo foi a Lei das Eleições, 4.320. Porque a cada eleição saiu uma lei para aquela eleição. Então, se fez agora, racionalmente, uma lei que abarca todos os problemas. Já teve algumas alterações, mas ela está aguentando aí no tempo, porque ela disciplina bem o processo eleitoral. Em relação a financiamento de campanha, aproveitando esse tema, como que os candidatos e partidos vão fazer campanha se está proibido a doação para partido e para candidato? Você acredita que o cidadão comum vai fazer doação de recursos para candidato? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. O PT andou querendo fazer, acabar com essa, mas aflorar o fundo partidário. O fundo partidário tem uma distribuição que não é equitativa entre os partidos. Então, os partidos maiores se beneficiam mais, os menores menos,
Eu não sei qual é a intenção, que ainda é a intenção do PT, de circunscrever o financiamento de eleições no fundo partidário. Mas não tem sentido. Você vê os Estados Unidos, que tem uma democracia de tantas Estável, né? décadas, Consolidada, né? tantas décadas, tem lá, todo mundo doa para o partido, para o candidato, depois presta conta, faz a coisa com relativa clarividência, com relativa transparência. Aqui não, nós ficamos nessa hipocrisia. Não pode financiar. Como é que o candidato vai fazer campanha? Ninguém tem suficientes recursos para fazer uma campanha caríssima para prefeito, governador, presidente da República. Não sei se for mantido esse critério. Não cheira alguma maldade por detrás disso? Não, mas uma maldade que recai para os próprios legisladores. Eles são vítimas deles próprios, não dá para entender bem. Não sei. Prazo para eleição. A legislação era 90 dias o período de campanha. Foi reduzido para 45 dias. Muitos críticos consideram também um golpe para aqueles que querem iniciar a carreira, porque isso também favorece quem tem mandato. O senhor concorda? Esses 3 meses do chamado período eleitoral, que se proibia tanta coisa, inaugurar, fazer visita, etc., era um período razoável, 3 meses, porque quem está no poder e procura a reeleição leva uma vantagem medonha sobre quem não está. Então agora reduzem o período de não poder fazer tantos malabarismos, porque vai, certamente, como diz você, vai favorecer candidatos novos, que não têm ainda uma estrutura de campanha, não têm focos de eleitores. Então ele vai ter que sair por aí atabalhoadamente procurando, com um prazo menor de... Favorece quem já está no cargo. Pois é, ele não precisa gastar muito, sei lá. Não, especialmente para deputados também, né? Porque quem tem mandato tem o nome mais vinculado na imprensa, mais difundido. O sujeito que está tentando a primeira vez o mandato acaba sendo cerceado por a redução do prazo. Por isso que há uma ideia, que não vingou ainda, de permitir só uma reeleição de deputado. Essa não vingou ainda, porque... Mas nem vai vingar, porque é o próprio deputado que vota a lei. Claro, cerceia carreiras bonitas, como a sua, por exemplo. Não estou aqui para badalar você, mas ele tem uma carreira bonita, um homem que trabalha pela cidade, pelo ABC. Então é legítimo que você dispute tantas eleições quantas... Mas pode mudar de cargos. Você pode deixar de ser estadual, ir para federal, cumprir o federal, você pode voltar para estadual. Uma outra questão discutida foi modificado as alternativas e as opções que você tinha para expor a sua campanha. Então, não pode mais agora cavalete, que era criticado, sujava a cidade, impedia as pessoas, mas a publicidade foi diminuída para 50 centímetros, o máximo que pode ter de publicidade. Isso também não é uma forma de cercear a campanha de quem está difundindo o nome pela primeira vez e favorecer quem tem mandato? De fato. Mas há resultados muito positivos. Você não vê mais propaganda colada em árvore, colada em poste, escrito assim à vontade, tem que ter o tamanho certo. Isso, de fato, ajuda os mais antigos e dificulta os mais novos. Mas sempre você acha um jeito de... faz reuniões, faz encontros com seus grupos, distribui um papelzinho e não precisa sujar a cidade do jeito que se sujava, né? Tito, eu sei que é uma pergunta difícil, mas você tem perto de quantas petições você assinou ao longo de toda essa carreira de sucesso que você tem na advocacia? Não tenho. Outro dia eu entrevistei um advogado, não era eleitoral e nem um jurista renomado como o senhor, mas ele tinha aproximado, ele falou, se eu estiver errando é por uns 10, mas você advogou praticamente toda a sua vida. Só ficou impedido quando estava com mandato. Eu tive uma banca de advocacia muito voltada para os municípios. O que eu defendi de prefeito, vereador por aí, principalmente quando eram caçados pela Câmara, e em geral, cassação de mandato municipal
Eu falo municipal porque na área estadual e federal não tem quase. Em geral, cassação de mandato municipal tem 90% de política e 10% De técnico. de fundo legal, de fato, mas eu estou defendendo agora um prefeito do PT aí, ele está sendo massacrado pelos grupos dominantes da cidade e massacrado pela justiça. Eu já requeri N coisas, estão me negando, mas eu vou fazer ele voltar. Vou fazer. Nós estamos entrevistando Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo, que acaba de lançar 2 novas obras, reeditar, na verdade, este voltado a recursos em matéria eleitoral, que está na sua 10ª edição, e também Prefeitos e Vereadores, Responsabilidade, que está na 6ª edição. Doutor Tito Costa, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você continua com a gente nessa entrevista com o amigo, advogado, ex-prefeito e jurista especializado na matéria eleitoral, Tito Costa. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o jurista, ex-prefeito, ex-deputado federal, senador, Tito Costa, que acaba de lançar aqui este reeditado, está na sua 10ª edição, então é uma atualização, recursos em matéria eleitoral, importante para quem está pensando na carreira política ou nas eleições do ano que vem. Aliás, o ano que vem nós teremos eleição para prefeitos e vereadores, é a eleição que engloba o maior número de candidatos no país, uma obra indispensável. E também responsabilidade de prefeitos e vereadores com atualização de acordo com o novo Código de Processo Civil. Esse está na sua 6ª edição. Tito Costa, eu não posso fugir de uma pergunta, nós tivemos a oportunidade, de falar inclusive sobre esta última lei eleitoral, mas teve uma repercussão muito grande, um artigo que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo, agora no mês de agosto, 20 de setembro. 20 de setembro, que eu até marquei aqui, exatamente, dia 20/9, um artigo assinado por você que retrata, inclusive, me permita, eu farei a leitura, porque de belíssima qualidade, mas um retrato como ninguém havia colocado, até porque você conviveu diretamente no período em que foi prefeito com o ex-presidente Lula. Você intitula o artigo como Para Ler, Entender e Guardar. Isto é o artigo feito pelo Tito Costa, que está aqui, naturalmente nós vamos colher, pois não, Tito? Não, é uma carta aberta. Carta aberta, foi artigo, carta aberta, exatamente. Meu caro Lula, permito-lhe escrever-lhe publicamente diante da impossibilidade de nos falarmos em pessoa, com a franqueza dos tempos de nossos seguidos contatos, você na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos e eu prefeito de São Bernardo do Campo. Não vou falar das greves que ocorreram entre 1979 e 1981, que projetaram seu nome no Brasil e no exterior. Não quero lembrar os dias angustiantes da intervenção no sindicato pelo ministro do Trabalho em março de 1979. Da violência que se seguiu com prisões, processos e até a detenção pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Todos esses fatos sempre foram acompanhados por mim, juntamente ao senador Teotônio Vilela e a Ulisses Guimarães e numerosos políticos do então MDB. Na véspera da intervenção no sindicato, você ligou no meu gabinete me pedindo ajuda para retirar estoques de alimentos ali guardados. Enviei caminhões da prefeitura para retirá-los e o material foi depositado na igreja matriz da cidade. Não falo das reuniões madrugadas adentro em meu apartamento em São Bernardo, com figuras expressivas do mundo político e também de outras esferas, como Dom Cláudio Umes, nosso amigo então bispo de Santo André,
hoje pessoa de confiança do Papa Francisco em Roma. Éramos todos preocupados com sua morte e a do sindicato e também das nossas instituições em pleno regime militar. Prefiro não falar dos dias em que o acolhi em minha chácara, na pequena cidade de Torrinha, no interior de São Paulo, acobertando de perseguições do poder militar da época, você, Marisa e os filhos pequenos, vivendo horas de aflição e preocupantes expectativas. Nem quero lembrar das assembleias do sindicato depois da intervenção no estádio da Vila Euclides, cedido pela Prefeitura de São Bernardo, fornecendo os anteparos possíveis de segurança. Eram os primórdios de uma carreira vitoriosa, como líder operário, que chegou à presidência da República por um partido político que prometia seriedade no manejo da coisa pública e logo decepcionou a todos pelos desvios de comportamento e de abusos na condução da máquina administrativa do Estado. E aí começa o desvio de uma carreira política que poderia tê-lo consagrado como autêntico líder para um país ainda em busca de desenvolvimento. Você deixou escapar-lhe das mãos a oportunidade histórica de liderar a implantação de urgentes mudanças estruturais na máquina do poder público. Como bem lembrou Frei Beto, seu amigo e colaborador, você, liderando o Partido dos Trabalhadores, abandonou um projeto de Brasil para se dedicar-se tão somente a um ambicioso e impatriótico projeto de poder, acomodando-se aos vícios da política tradicional. Assim, seu partido e seus alargados anos de governo, com indissimulada arrogância, optou por embrear-se na busca incessante, impatriótica e irresponsável do aparelhamento do Estado em favor de sua causa e não do país. Enganou-se você a pretensão equivocada de implantar uma era de bonança artificial pela via perversa do paternalismo e do consumismo em favor das classes menos favorecidas, levando-os ao engano do qual agora se apercebem com a natural desapontamento. Por isso, meu caro Lula, segundo penso, você perdeu a oportunidade histórica de se tornar um verdadeiro líder de um país que ainda busca caminho e prosperidade, igualdade e solidariedade para todos. Alguma coisa que poderia beirar a utopia mais perfeitamente factível pelo poder político que você e seu partido detiveram por largo tempo. Agora, perdido o ensejo de sua consagração como grande liderança de nossa história republicana recente, o operário estadista resta à população brasileira o desconsolo de esperar por uma era de dificuldades e de incertezas. Seu amigo Tito Costa, que está aqui ao meu lado. Foi, acho que, um dos mais duros, não é artigo, mas carta aberta, que o ex-presidente Lula pode ter recebido. Ele ligou para você depois da publicação? Não, não ligou. E é uma carta respeitosa, não tem nenhum ataque, é do jeito que eu devia ter feito mesmo. É uma carta que alguns amigos me disseram que é histórica. Pode ser, pode vir a ser. E respeitosa, e como disse para mim o deputado, o poeta Paulo Bonfim, foi o primeiro a me telefonar. Trabalha no Tribunal de Justiça, assessor do presidente, doutor Mas Nalini. um grande poeta. Grande ele poeta. É o príncipe dos poetas brasileiros. Verdade. Hoje. Ele telefonou para mim com aquele entusiasmo: Tito, sua carta é um primor. Isso, para mim, foi um grande elogio, partindo de um homem que sabe escrever muito bem. Alguns petistas te ligaram, criticando, cobrando? Não, eu tive uma sessão na Porque Câmara. você tem muitos amigos do PT ainda. Tenho, claro, muitos deles. Você acabou de falar agora que advoga para um prefeito do PT? Exatamente. Eu, na segunda-feira, depois da carta... Ela foi publicada, aliás, no domingo, com uma domingo, chamada na capa, manchete do jornal Folha de São Paulo.
Eu fiquei surpreso, eu confesso que Com uma sou chamada leitor, de primeira página. chamada de manchete na capa do jornal. Mas viu, logo, acho que na segunda-feira seguinte, ou logo na outra, houve uma sessão solene na Câmara de São Bernardo de homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça, Doutor Nalini. Nalini. Eu estive presente. E o prefeito também, o prefeito São Luiz Bernardo. Marinho. Luiz Marinho esteve. E eu perguntei, você por acaso leu a minha carta? Não, passei os olhos. Se não, que leu. Aí eu perguntei, mas será que o Lula leu? Pode ser que alguém tenha mostrado para ele. Com uma atitude meio desprezível, como quem não está dando importância. Mas ele não foi deve ter desprezado pelo restante da imprensa, foi comentado em rádios, TVs e seguramente os leitores. milhares de leitores que são assíduos do jornal E ela Folha de São percorreu Paulo. muito pela internet. Cópias, um mandava para o outro. Foi uma carta muito bem O sucedida. Lula te decepcionou, Tito, enquanto presidente? Você que o conheceu e Não, retratou me ele. decepcionou, como eu disse aí. Ele perdeu a oportunidade histórica, viu, Lula, se você puder ver esse programa, de ser operário estadista. Ele tem capacidade, inteligência, argúcia, que todos reconhecem, até os adversários. Mas colocou tudo isso em favor do PT para desembocar em petrolão, roubalheiras. Talvez ele não, mas o entorno dele... Agora, recente, a Polícia Federal invadiu o escritório de um dos seus filhos na Operação Zelotes da Polícia Federal para fazer apreensão de documentos. É triste um ex-presidente ter o escritório de um filho tomado pela Polícia Federal em mais uma investigação. Muito triste, muito triste. O que significa, viu, Orlando, que as nossas instituições estão funcionando regularmente. A Polícia Federal não ia dizer, não vamos entrar lá porque é filho do presidente. Não, tem total independência. Né? A Polícia Federal está cumprindo a sua missão. O Legislativo, bem ou mal, está cumprindo a sua missão. O Executivo, não, o Executivo não está cumprindo, mas está sendo respeitado. É a instituição respeitada. E o Judiciário, que nós temos visto decisões aí a favor do PT, contra o PT, e significando a inteira independência do nosso Poder Judiciário. Eu não posso me furtar de uma pergunta, caso contrário, o meu telespectador vai me cobrar depois. Por que você não perguntou para o doutor Tito Costa? Ele não gosta de ser chamado de doutor, mas eu fico constrangido em não colocar o doutor, não como adjetivo, mas uma conquista de mérito que ele amealhou ao longo da sua carreira. Você acha que a Dilma deveria sofrer o processo, ser empichada ou não? Eu acho que deveria. Você hoje defende? Eu só tenho medo do impeachment, se ele vier, porque aí vamos transformar o PT, vamos admitir que assuma o vice-presidente, Michel Temer. O PT viraria vítima? Viraria e entraria para a oposição. O PT está tentando explicar tudo o que está acontecendo, aí não consegue. Imagine o Lula na oposição ao PMDB no poder, por exemplo. Ele move céus e terra, porque ele tem capacidade, ele tem jeito para fazer política, ele sabe fazer, ele sabe discursar na linguagem simples dele para conquistar multidões. Passando para a oposição, pode ser que ele volte depois. Agora, alguns críticos, e aqui eu tenho que ser justo, tem dois procedimentos. O Tribunal Regional Eleitoral reabriu uma investigação sobre o argumento de que dinheiros desviados da Petrobras, fruto de Caixa 2, alimentaram a reeleição da presidente Dilma. Isso é passível de perda de um mandato, Tito? Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. É possível, porque no Tribunal Regional Eleitoral e também no Superior, eu tenho defendido candidatos que, por excesso de gasto, por excesso de não explicar direito, são cassados. Que é o chamado abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico, Perdem corrupção. o mandato. Está lá no artigo 22 da Lei 6490, a lei que compõe todo esse processo eleitoral, a Lei Complementar 6490.
Estou cansado de defender prefeito e vereador que excede na sua campanha e perde o mandato. Quer dizer, E a presidente excedeu-se ao utilizar dinheiros e e recursos... não pode perder o mandato. Eles vêm dizer que é golpe. O PT está dizendo, é golpe. Mas nesse Mas caso, quando caçaria caçaram- ela e o vice. Quando- Caça a chapa. Se for pelo argumento do abuso, Aí caça os dois. caça os dois. E nós teríamos que obrigatoriamente ter uma nova eleição? Porque está ainda no primeiro biênio. Aí teria uma nova eleição. Se for no primeiro biênio, tem nova eleição. No segundo, é eleição indireta pelo Congresso. Mas hoje tem um desencanto, porque se isso acontecer, temporariamente o presidente da Câmara viraria presidente da República. O que seria Você pior, viu- Tito? Você viu a eleição, a entrevista do Jarbas Vasconcelos? Eu vi. Na Folha de São Paulo? Muito crítico ao presidente da Câmara, né? Ele Aliás, fala- Tito, não tem mais dúvidas, né? O papel está assinado que ele tinha contas no exterior. É uma pena, porque é um cara combativo, mas Mas tropeçou Perdeu-se. na sua história, né? perdeu-se. Perdeu-se. O senhor acha que ele tem condições de continuar presidindo a Câmara dos Deputados? Depois disso tudo, né? Por muito menos vereador aí perde o mandato, né? Aquele famoso que ficou de cuecas na Câmara por falta de decoro, não me lembro. Foi cassado, Barreto foi Pinto, cassado. Barreto Pinto, acho que era. Foi cassado por falta de decoro. E que é maior falta de decoro do que ser processado, dizer que foi roubou, que tem dinheiro fora? Isso Não, e pior do que isso, porque a quebra do decoro daria por omitir essas informações na sua declaração de bens. Mas a argumentação é que, além de tudo, esse dinheiro é fruto de corrupção. Né? não, decoro é comportamento. E esse comportamento está evidentemente mostrando que está errado. Tito Costa, eu agradeço. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você tem aqui à disposição o programa, quando sempre achar conveniente ou tiver o lançamento de novos livros. É um prazer recebê-lo. Eu espero que essa sua mostragem dos livros venda alguns exemplares. Com né? certeza, tá aqui, vamos mostrar mais uma vez. Ó. Duas edições Relançamento. aqui. Relançamento, esse na 10ª edição e esse na 6ª. Recursos em matéria eleitoral, responsabilidade de prefeitos e vereadores, por Tito Costa. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.